Bem-vindos oficialmente à segunda rodada do evento Arquitetura Paisagística e Nós Humanos. Nós, em todos os sentidos da palavra. E eu sei que tem gente que é poeta que está assistindo aqui e que pode até fazer uma poesia sobre isso depois. Então, hoje, aqui temos Fábio Bey e Andrea, que são as pessoas que inventaram esse momento de troca, né? Que estamos aqui nesse movimento de aconchego virtual, acadêmico e troca de experiências na pandemia do ano de 2021. E hoje, o Fábio que vai fazer as honras da casa, porque a vez passada fui eu, agora é você, porque eu que vou falar. Então, passo a palavra para você. Enquanto isso, vocês vão escrevendo aí como é que vocês estão se sentindo nesse momento. Lembrando que a gente só consegue respirar no momento presente e que o presente já passou, porque agora já é o futuro. Então, 27 de abril de 2021, exatamente às 20h43, começamos o nosso evento. Então, nós estamos iniciando agora o evento, né, que a gente está junto aí, batalhando, eu e a Andrea, as ideias para criar novas perspectivas para os recém-formados, para os arquitetos, para as pessoas que estão com vontade de aprender, estão com vontade de desenvolver coisas novas e vivenciar novos valores também, né? Eu acho que a gente está num tempo de novos valores de vida, e eu acho que se a gente começar com arquitetura paisagística, é uma coisa da paisagem, da percepção que a gente tem pelo mundo. Então, hoje é a vez da Andrea, semana passada foi a minha, e hoje ela vai falar mais sobre a arte urbana, né? Dentro da arquitetura paisagística, né? Uma visão sobre a arte urbana. Tá? Então, Andrea, Bom, pode começar. Maravilha. estou muito feliz de estar aqui hoje. Para quem não me conhece ainda, né? Se não, você não assistiu o primeiro vídeo, porque esse já é o segundo. Eu sou arquiteta urbanista, me formei com a Marta e com o Roque, que estão aqui, Carlos de Jesus e Marta Flores, em 1992, 91, na verdade, mas o nosso diploma foi em 92, em março. E o meu histórico é muito na área urbana, políticas públicas, e toda essa questão do espaço de viver a cidade, de vivenciar a cidade. Então, trabalhei em favelas, em cortiços, pela Coab, pela Secretaria de Planejamento, fiz revisão de plano diretor, a gente fez cartilha para capacitar a população, foi muito divertido, para elas saberem o que é um recuo, o que é uma taxa de ocupação, o que é um índice de aproveitamento, o que é uma taxa de permeabilidade, e para eles poderem discutir de verdade a cidade. E eu sempre busquei esse olhar diferenciado para a cidade. Eu fui mãe muito cedo, então isso me trouxe uma vivência de estar na cidade, por exemplo, com uma criança pequena, que é diferente de você estar sem nenhuma responsabilidade. A gente agora tem essa preocupação, né, que já deveria ser histórica, mas que é muito recente, da acessibilidade universal para os cadeirantes, para os cegos, para quem, por exemplo, eu que tive problema de joelho durante um tempo. Então, esse olhar de incluir todo mundo de uma forma muito feliz, né?
interessante, divertida na cidade, trazer essa leveza para o espaço urbano, é um movimento que eu faço já há muitos anos. Eu tenho um olhar muito de poliana, né? Muita gente que me chama de Alice no País das Maravilhas, eu nem ligo. Eu tenho esse olhar mesmo porque eu prefiro acreditar que o ser humano é uma pessoa boa por natureza e que a gente está aqui nesse mundo buscando ser feliz. Dentro das minhas andanças, né, trabalhei na Petrobras, na área de meio ambiente, tive todos os conflitos do que é trabalhar numa indústria de petróleo e trabalhar numa gerência de meio ambiente justamente para amenizar os impactos dessa indústria, e dei aula há muitos anos. E eu fiz um pós-doutorado na UFABC de indicadores socioeconômicos. E quando eu acabei, eu já tinha um trabalho de respiração, relaxamento, e eu queria muito entender um pouco o espaço urbano por outros olhos. E foi muito interessante, foi uma conversa de 10 minutos. Eu descobri um professor lá na UFABC que trabalhava neurociência, que fez um estudo de meditação com o pessoal do Einstein. Bati na porta dele, falei que eu era aluna lá, que eu estava acabando o pós-doc nessa área, e que eu queria muito fazer alguma pesquisa na área do urbano e como, se as pessoas meditassem, elas poderiam perceber o urbano de uma outra forma. Ele falou, ok, vamos fazer. Aí eu saí da sala, assim, atônita, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Bom, enfim, aí a gente começou a conversar mais, e aí se juntou uma equipe, e é uma equipe muito diversa, e eu vou contar um pouquinho dessa história, de como que a gente usou um óculos que se chama Eye Tracker, que mapeia para onde você vê, para onde você olha, de $500 mil ao vivo e a cores no Minhocão, fazendo experiência. Então, essa é a história que eu vou contar hoje para vocês. Essa história, ela inclui dentro do espaço urbano o que de arte urbana? Os grafites, as áreas verdes e o espaço construído. Então, foi uma pesquisa que queria demonstrar, por A mais B, porque neurociência é praticamente matemática, vocês não têm noção. Eu achei que neurociência era uma coisa, né? É biologia, matemática e estatística. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês hoje. O pessoal está aqui, já escreveu um pouquinho. Estou bem tranquila, feliz de ver colegas e conversar assuntos interessantes. A Marta, a Juliana com boas expectativas para os temas de hoje, a Alexandre, estou bem, tranquilo, feliz por estar aqui com vocês, agradeço o convite, parabenizo a iniciativa do grupo, muito bom. O resto do pessoal não falou ainda, mas deve estar aí fazendo outras coisas ao mesmo tempo, como a Carol, estou puxando a sua orelha, viu, Carolina Bispo? Que estava trabalhando ao mesmo tempo que assistia a nossa palestra da vez passada, que até postou um olho no peixe, um olho no gato lá no Instagram, que eu achei muito divertido. Mas, enfim, esse é o momento de estarmos aqui juntos agora, e eu vou dividir um pouquinho desse meu trabalho com vocês. Então, estão vendo? Estão conseguindo ver? A arte urbana nos faz feliz sem nós sabermos? Sim. Tá. Sim, estamos vendo. Tela cheia? Sim, dá para ver. Ok. Então, a arte urbana, ela tem uma influência na gente, mesmo sem a gente saber. Então, essa é uma palestra informal para esse nosso canal que a gente criou, Conversas Inspiradoras, que é em parceria com essa página, Arquitetura Paisagística, que o Fábio Bey, com muita maestria, coordena.
A Folha de São Paulo, mês de março, agora, dia 27 de março, dia do grafite, publicou uma matéria, Cores comprovam que grafite também é arte. E quem foi entrevistada por essa matéria, quem escreveu essa matéria, foi a Cláudia Feitosa Santana, que tem um canal na Casa do Saber, né? Tem um canal que fala só sobre arquitetura, sobre neurociência. Ela é arquiteta, mas ela fala sobre neurociência, os estudos sérios sobre a neurociência. Então, a Cláudia é uma das parceiras desse projeto que eu estou, lá pela UFABC, e aí ela descreve, eu não vou falar sobre todo da ilustríssima, né, dessa matéria, mas é uma pesquisa muito bacana. Eu só vou evidenciar aqui algumas questões. O que ela fez? Ela tirou fotos de vários grafites na cidade de São Paulo, fez uma pesquisa com observação de quadros da época do Renascimento e observação desses grafites, e fez um comparativo. E os resultados evidenciam, segundo a autora, que o grafite tem atributos comparáveis a obras tradicionais, e por isso deve ser considerado uma expressão artística. Então, o que a neurociência traz? Ela traz uma comprovação científica por meio de tabelas, números, e vocês vão ver que loucura que é isso, dizendo que tudo que a gente fala nas humanas pode ser comprovadamente, cientificamente comprovado nas exatas, tá? Só para a gente deixar claro, né? Grafite é um termo genérico que a gente utiliza para desenhos, pinturas que são feitos no espaço público, e nas últimas décadas passou a ser um termo quase que exclusivamente relacionado a pinturas em espaços públicos feitos de forma ilegal ou sob encomenda e por iniciativa pública ou privada, ou seja, tudo que fazem na parede dos prédios que todo mundo que está passando na rua vê é um grafite, né? A gente não tem mais a divisão de que isso é uma pichação e isso é um grafite, é uma obra de arte, não. Então, na falta de consenso sobre a terminologia mais adequada, a gente determina que tudo é grafite, e as pessoas chamam de grafite, de picho, de arte pública independente, ou o mais conhecido, arte de rua, tá? Então, só para a gente conceituar o que a gente está falando. E aqui eu vou trazer para vocês a palestra que eu dei em 2019, antes da pandemia, foi em novembro, lá no Rio de Janeiro, pela UFRJ. Teve um congresso espetacular que se chamou Ressensibilizando Cidades. E esse foi um congresso internacional onde pessoas que estavam experimentando o espaço público das mais diversas formas apresentaram seus trabalhos. Então, para vocês terem uma ideia, deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui. Tá. Para vocês terem uma ideia, teve um rapaz que gravou vários sons em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias cidades, e a gente fechava os olhos e sons de espaço público, da coisa rolando lá. E você fechava os olhos e tentava adivinhar de que cidade que era. Então, era muito isso, muito parecido com oficinas que a gente fazia na faculdade, de fechar os olhos e andar pela rua sem enxergar, de andar de cadeira de rodas, mas de uma forma assim, bem científica. Teve um que mapeou os cheiros de uma cidade na China. Então, era um trabalho sobre comida de rua. Então, tudo que tinha a ver com sensibilidade, percepção e espaço público estava lá naquele universo, 3 dias, cheio de gente de vários lugares diferentes. Então, foi maravilhoso. E aí eu trouxe, então, essa palestra para vocês entenderem
como que a gente pode usar o espaço público como um espaço de pesquisa e comprovar cientificamente que alguma coisa chama mais atenção do que outra, por exemplo, né? Então, a nossa área de estudo foi o minhocão. Por que o minhocão? Porque na época estava, isso foi em 2018, 2019, esse estudo. Estava se discutindo se fazer um grande parque, tipo o Highline Park em Nova York, em cima do Minhocão. Nós, urbanistas, olhamos para aquela área e perguntamos para onde vão esses carros, né? A hora que você faz um Highline Park. Mas, enfim, estamos falando de arquitetura paisagística, não vamos discutir a questão do trânsito nesse momento, mas a gente já sabe que nos dias da semana lá passa um carro e finais de semana aquilo vira uma grande área de lazer, onde as pessoas vão caminhar, levar os cachorros, andar de bicicleta, andar de skate, enfim. Então, esse foi o nosso palco, e o projeto reunia a área de neurociência e urbanismo como uma nova maneira de avaliar os espaços urbanos da metrópole e baseada nessa nova tecnologia, que é um óculos como que eu estou usando aqui agora, só que tem uma câmera aqui no meio e que mapeia para onde você está olhando. E quanto mais você olha para aquele lugar, sai um mapa daquilo. E eu já vou mostrar para vocês como é que funciona esse mapa. E foram duas metodologias de pesquisa. Uma, eu tirei várias fotos, eu vou mostrar aqui as fotos para vocês, e as pessoas iam lá no laboratório da UFABC, a gente fez uma pesquisa com 30 pessoas que sentavam, colocavam óculos, e iam observando as fotos do espaço do Minhocão. E também fizemos uma lá em loco, no Minhocão, para ver como é que isso funcionava. A primeira parte, a pesquisa, ela faz parte de uma linha de pesquisa que chama Espaço Urbano, Estética e Conforto Ambiental, que é justamente da Cláudia Feitosa Santana, que escreveu esse artigo na Folha de São Paulo, agora em março. A pergunta base é: como que eu considero um espaço urbano visualmente confortável? E aí eu queria que vocês escrevessem um pouquinho aí no chat. Como eu considero um espaço urbano visualmente confortável? Vocês já se perguntaram isso? Não estou vendo todo mundo aqui, mas tenho certeza que a gente talvez tenha pensado, mas nunca se perguntado literalmente, né? O que visualmente é um espaço urbano confortável? Depois eu vou ler a resposta de vocês aí. A hipótese que a gente tinha, depois de várias conversas, então, quem eram as pessoas? O Fábio, que é o técnico, que ele é mestrado já, em comunicação, que era o dono do óculos, né, que trabalha nessa empresa do óculos. A Cláudia, que é arquiteta e neurocientista. O Fábio, que é matemático, estatístico e neurocientista, trabalha lá na UFABC como professor. E eu, urbanista, caindo de paraquedas na neurociência. A hipótese era: é possível que exista uma relação percentual entre as áreas de paredes com grafites, vegetação e paredes cegas que tragam um certo conforto visual para quem passa no local? Então, a gente estava querendo perceber se muito grafite incomoda, se muito verde incomoda ou se muita parede cega incomoda. E se existe uma relação, uma relação percentual, tipo 30% de um, 30% de outro, 30% de outro, seria confortável ou não. Enfim, essa era a nossa busca, tá? A gente realizou 3 visitas no Minhocão, escolhemos 9, tiramos várias fotos, escolhemos 9 fotos, e todas essas fotos eu customizei. Então, onde tinha uma parede com grafite, eu fiz a mesma foto com uma parede cega e uma parede verde. E eu vou mostrar isso para vocês.
Então, essa é uma das fotos. E como que eu mapeio para onde a pessoa está olhando, né? Para esse óculos, desse óculos saiu uma estatística. Eu tenho que demarcar, não na foto, nem no óculos, mas na hora que eu programo o meu óculos, uma área de interesse, que é Area of Interest, que é AOI. Aí eu demarco, ó, eu quero mapear o quanto que a pessoa olhou nesse quadradinho aqui, que é o Mandela colorido aí do minhocão. Então, eu demarquei as áreas de interesse e a gente foi fazer. Então, essa é uma parede cega, né? Uma empena cega. E essa é uma outra parede que é... acho que é a... não lembro quem era, mas enfim. Era um rosto branco e preto, né? Que não era tão colorido que nem o Mandela, mas que estava no percurso também. Esse painel já mudou, não é mais esse, mas na época era esse que estava aqui. Então, a pessoa caminhava, quando ela foi no trabalho em loco por aqui, e o óculos ia mapeando. Ou a pessoa olhava no laboratório as fotos e o óculos ia mapeando isso. E aí sai esse mapa. Então, vou voltar aqui. Olhando a foto, e depois que você olha a foto, eu tenho esse heatmap. O que é um heatmap? É um mapa de calor. Então, onde está vermelho, foi onde as pessoas olharam mais. Ou seja, elas olharam mais para o grafite nessa foto, né? Que é a esquerda, e olharam bastante para a perspectiva da rua. E aí, quando você faz uma análise em cima disso, e a sua equipe é multidisciplinar, o pessoal da neurociência, obviamente, o pessoal ia olhar para a perspectiva da rua e perguntar, mas por quê? Porque toda vez que você está num ambiente, seja ele um ambiente fechado ou aberto, você sempre está olhando para a rota de fuga. O que significa que se você trabalha num lugar cheio de gente, só tem uma porta de entrada e saída, você está alerta o tempo inteiro, ou seja, você está em estado de estresse o tempo inteiro. Se você está numa multidão, num show, e você não sabe para onde é a saída, mesmo que você esteja curtindo o show, o seu... e aí eu não vou saber explicar exatamente, mas o seu estado de alerta está ali, ó. Porque se tiver algum perigo, alguma coisa, você não sabe para onde correr. Então, foram várias descobertas que a gente fez. As fotos foram separadas em 3 blocos, isso foi a metodologia. E a gente tinha 9 sequências de 3 fotos para as pessoas escolherem qual a foto. Então, para vocês terem a ideia, vocês conseguem ver inteiro aí, né? Estão conseguindo ver. Eu tenho uma foto com uma empena cega, uma foto com a mesma empena verde e a outra foto com a mesma empena com grafite. E aí, os heatmaps são esses. Então, da primeira foto, as pessoas olharam bastante para a perspectiva e para o grafite. Na segunda foto, a empena cega passou despercebido, ninguém nem olhou. Eles olharam para uma antena que estava em cima de um edifício. E na outra foto, que é da área verde, eles olharam um pouco para a área verde, um pouco para... mas menos para a área verde do que para empena quando tinha o grafite. Dá para vocês entenderem isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam, tá? Ok? Beleza. Isso aqui é uma tabela de quantos segundos e microsegundos as pessoas ficaram prestando atenção naquela área de interesse. Por isso que eu falei para vocês que isso vira estatística e tabela. Então, a pessoa que olhou grafite, a área de interesse 13 da primeira foto, ela ficou lá
o vermelhinho aí. 6 segundos e 6,62 segundos olhando para aquele grafite. E aí, essas tabelas que tem, desculpa, tá bem pequenininho, né? Mas acho que dá para ver. Esse tempo, isso vira um monte de estatística que vai para um computador, para um programa, e você tem aí esses cálculos estatísticos que eu não vou conseguir responder para vocês, como que funciona, mas que você consegue perceber que a pessoa olhou mais para o grafite, ou mais para o verde, ou mais para o nada, para onde estava lá a parede cega. E depois que eles viram cada uma das fotos, então teve um grupo que só viu foto de grafite, teve um outro grupo que só viu foto de parede cega, mas eles não sabiam do que essa pesquisa se tratava, porque senão você direciona, né? Tem todo um protocolo de pesquisa que precisa ser seguido. Depois que eles viam tudo, aí teve o grupo do grafite, o grupo do verde e o grupo da parede cega. Eles tinham a tirinha com as 3 fotos que eles tinham que olhar e escolher uma, tá? E aí saiu um outro heatmap. Então, a gente pode ver nesse que eles olharam mais para o verde do que para o grafite, né? E aí a gente não sabe, na verdade está quase igual, verde e grafite, né? E quase nada para em pena cega. Só os heatmaps, eles não são suficientes para a gente, que é de humanas já é suficiente, né? Só bater o olho no heatmap e fala assim, nossa, mas está absurdamente diferente e tal. Mas o pessoal de exatas precisa de número. Então, tudo isso aí vira tabela, vira número, e a gente consegue comprovar que 2 mais 2 é exatamente igual a 4. Vamos lá. Espera aí. Tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu acabar aqui e eu já respondo essas perguntas. 1 minuto. Bom, já deu meu tempo. Eu estou acabando, prometo. Então, a gente tem aí que o grafite ganhou das relações todas, da área de interesse 1, da área de interesse 16, da área de interesse 5, em relação a nada e em relação ao verde também. Então, existem diferenças significativas, que é esse SIG, que mostra isso. Só que como mapear uma foto é mapear um olhar e mapear um local é mapear muitos olhares, e o que é relevante na observação de uma foto é diferente do que é relevante numa observação in loco, que você pode mexer, né, o pescoço, olhar para trás, olhar para o lado, sentir cheiros, interagir com as pessoas, a gente foi a campo. Chegamos lá, eu não sabia que o óculos custava $500 mil, eu só soube depois, porque senão eu não ia, mas tudo bem. O Fábio pirou na pesquisa, vamos, então vamos. Ótimo, lindo, maravilhoso. Chegamos lá com esse equipamento todo, eu, meu marido para me ajudar, o Fábio. Tinha um computador que ia junto, né? A gente ia um pouquinho mais atrás e a pessoa colocava o óculos e ia mapeando. Você calibra o óculos com a pessoa e faz esse percurso. Nós conseguimos fazer 6 pessoas, das 8 da manhã ao meio-dia, a gente ia abordando as pessoas, né? Para saber se elas queriam fazer, não queriam. Teve um rapaz que tinha um óculos muito grosso, que a gente não conseguiu fazer, porque a lente do óculos dele interferia. E aí, o que, na verdade, a gente mais aprendeu aí foi sobre o que não fazer. Então, por exemplo, das 10 horas até o meio-dia, o sol é muito forte. Então, o mapeamento do óculos, a gente perde bastante informação. Essa menina estava com um cachorro. Ela só olhou para o cachorro o tempo inteiro. Então, não adiantou nada. Ela foi, voltou e ficou lá olhando para o cachorro dos outros. Ela não olhou para a volta dela.
Então, a gente não conseguiu mapear nada. Então, a gente conseguiu sair com uma série de recomendações na próxima vez que a gente fizer esse experimento, ou se alguém for fazer esse experimento, do que fazer e do que não fazer, tá? Bom, sendo assim, esses são os parceiros, né? A Cláudia, o João, eu e o Fábio. O que fazer? Fica a pergunta, né? Como fazer, na verdade, com que a arte urbana seja um elemento de melhoria real da qualidade do espaço urbano? E aí eu trago, então, algumas inspirações, porque, na verdade, é para a gente sair feliz daqui. Então, lembrando que o grafite é uma das artes urbanas e pode ser feita nas mais diversas escalas. Essa é uma intervenção que mistura a área verde com a empena cega e faz dessa área uma área de interação, de percepção. Aqui são várias intervenções, eu fiz uma brincadeira, né, no slide, mas são bueiros e pisos, né, da cidade que ficam mais divertidos, principalmente para as crianças que prestam mais atenção nesses detalhes, na formiguinha que está passando, né, no detalhe do piso e etc. Todas essas traduções de arte, né, independente de onde seja, então, deixam a cidade muito mais leve. Mesmo um elemento estrutural num viaduto grosseiro pode trazer alguma poesia. O descascar também vira uma arte urbana, com muita maestria aí, né? Esse rosto ficou espetacular. E a interação, né, de você com o espaço, como deixar uma escadaria, né, que poderia ser cinza, virar um jardim de rosas, como as folhas do outono viram uma obra de arte que se apaga com a chuva. Essa obra de arte ela é efêmera, ela é feita com lápis de cor, e as asas, né, dos anjos que estão aí, que começaram a trazer essa interação do grafite com o selfie, né? Outros tipos, né, com algum recado, stop war, uma iluminação talvez num país que tenha pouca luz do sol, um Lego remetendo à nossa criança interior. E só deu tempo, na verdade, até passei um pouquinho do tempo de falar de grafite, então os outros tipos de arte urbana vão ficar para a próxima. E eu finalizo com essa obra linda, que traz, então, o verde como parte do grafite, numa parede que antes era branca, juntando as três coisas e trazendo muita alegria quando a gente passa por um espaço assim. Obrigado, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E deixa eu só ver o que tem escrito aqui, um monte de coisa. Alguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Fábio, tem dias que são mais corridos mesmo. Carol, aqui se desculpando, mas estou muito feliz de estar aqui feliz por estar um dia bem e saudável. Também ansiosa, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Começo de carreira, Carol se formou ano passado, é assim mesmo. Conforto visual, Marta. Conforto visual me lembra paisagem de natureza, ou pelo menos cor no ambiente urbano. Basicamente cores. Carolina Bispo, acredito que seja um espaço que ative os 5 sentidos, lembrando da palestra do Fábio, né, Fábio? Você falou dos 5 sentidos.
A Juliana, percepção. espaços mais abertos sem os paredões de edifícios. Acho importante uma visão ampla de poder ver o céu. Isso, eu morei em Brasília 1 ano e meio. O céu de Brasília é maravilhoso. Em São Paulo, a gente quase não vê o céu. Rock, um espaço confortável para mim quando consigo trocar olhares e não me sinto vigiado. Excelente. É uma questão da escala humana, né, Rock? Se você quiser falar um pouquinho depois sobre isso, ia ser bem legal. Alexandre, penso que visualmente confortável independe de algo que provoque estranhamento. Traga de alguma maneira a possibilidade de descobertas e ativação dos sentidos. Sim, é isso que eu tentei trazer aqui hoje também. Não só o olhar, né? Os outros sentidos também. Mateus, trabalhei um pouco disso no meu TFG. Geralmente se trata de espaços com vegetações variadas, locais de descanso, cores e texturas distintas, boa iluminação, tanto artificial quanto natural. Bem bacana. O Roque, Carlos de Jesus está aqui, não vou te chamar de Roque. Este alerta não vai sendo diluído com o convívio. Talvez na primeira vez os ocupantes da Boate Kiss poderiam ficar alertas, mas depois do quinto show essa atenção não deixa de existir. Então, eu também fiz essa pergunta. Essa atenção do ser animal e de ter uma rota de fuga, ela não deixa de existir. A gente se acostuma com isso e para de perceber. Mas os hormônios do estresse, eles estão sendo enviados para o seu corpo o tempo inteiro. Eu tive, durante quase 1 ano, trabalhando num espaço com umas 40 pessoas, que era um andar onde deveria ser um depósito, tinha só uma entrada e uma saída. Quando eu entrei a primeira vez, eu falei, eu não vou conseguir. Aí eu peguei a mesa que era mais próxima da saída. E mesmo assim, eu ficava muito, muito estressada. E as pessoas que não eram arquitetas não sabiam por que aquele ambiente não era um ambiente amigável de trabalho. Ninguém conseguia ser amigo, ninguém conseguia rir no cafezinho, ninguém conseguia fazer nada. E já estavam acostumados, mas é um costume que não deixa você relaxado. Não adianta, é uma coisa animal mesmo, nossa. Posso depois ver quais são os trabalhos científicos que falam sobre isso um pouquinho mais profundo, depois eu te passo. O grafite não entra aqui como uma máscara para uma arquitetura desprovida de significado? Essa é uma excelente pergunta. Fábio, quer falar um pouquinho sobre isso? Não, eu ia falar, já pode entrar dentro disso, mas eu acho que a anterior, a gente tem uma sensação, por exemplo, quando você está numa rua, quando você está num parque ou numa praça, em qualquer lugar que você tem um caminho, normalmente a gente até pede para os alunos, na hora de desenvolver projetos, principalmente na área de parques, de áreas assim, que tenham um pouco de sinuosidade, porque isso requer que as pessoas percam aquele ponto de fuga e aproveite a paisagem como um todo, né? Porque normalmente é sempre um ponto de fuga. Se você está numa rua, você está olhando o teu caminho e a tua chegada. Então você está querendo chegar lá. Você não vai perceber o que acontece no seu entorno, né? Às vezes dificilmente você percebe. Quando você está no carro, então é pior ainda, né? No carro você está dirigindo, você vai só sentir a tua rua, a rua que você está passando. Se ele chegar lá no final, você vai falar, você viu alguma coisa no meio do caminho que você tem, nem prestei atenção. Não presta, porque ele está olhando o foco dele de chegar no lugar, é o ponto de fuga mesmo, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver, né, com a questão de uns acessos de parque, de praças, de lugares onde a gente pode aproveitar mais o ambiente, como dentro de um carro ou dentro de um ônibus. Dentro de um ônibus a gente pode até olhar um pouco mais para fora, né? Que a gente não está dirigindo, né?
Agora, As praças também, quando elas foram criadas em Brasília, por exemplo, quando elas são passagem, elas são uma linha reta, né? é, E quando elas são de passeio, que você vai, sei lá, um jardim de escultura, que você vai, né, serpenteando, é uma outra percepção e uma outra vivência, inclusive, né? claro, claro. Você vê uma coisa, por exemplo, em São Paulo, o centro de São Paulo, por exemplo, as praças centrais, inclusive isso foi um objeto desde do meu mestrado na época, as praças centrais da cidade, elas não são usadas praticamente mais como lazer, como alguma coisa específica de convívio. E sim, ela é utilizada para você chegar, ultrapassar aquele espaço para chegar no seu destino final. Então, dá para notar, por exemplo, Praça da República, que todo mundo passa reto e nem percebe a praça. Nem percebe o Caetano de Campos ali, né? O Os antigo prédio. edifícios históricos lindos, né, em volta. Sabe? Não, você não enxerga, você vai reto. Você não para perceber isso. Então, a questão da percepção tem muito a ver com essa questão de você percorrer de uma forma sinuosa o lugar, e não de uma forma reta. Então, aí no Minhocão, dá para ver claramente que as pessoas, apesar de estarem no lazer, elas estão olhando na linha reta dela, né? Ela está andando sempre em frente, ela acaba não percebendo o que acontece nos espaços, né? E, inclusive, eu colocaria mais um dentro desse espaço aí que você colocou no Minhocão, que são os muros verticais acabados, né? Jardins verticais acabados, que Pois é. ficaram só uma estrutura agora, né? Ficou nada, né? Então, foi falta de manutenção, de controle, sei lá do que foi, né? Não vamos discutir isso, mas a questão da percepção das coisas, né? Que antes você via um verde bonito, você tinha A uma proposta passagem, foi linda, mas não uma tinha. proposta de aliviar um pouco aquela coisa densa da cidade de concreto, né? E Que você é está o olhando, né? Agora você está vendo o concreto de novo. que é o que o Rock falou, né? É isso mesmo. Talvez o verde e o grafite sejam uma máscara da não arquitetura. Quer falar um pouquinho sobre isso, Rock? Desculpa, Carlos de Jesus. Não vou conseguir chamar você de Carlos de Jesus. Ah, eu preenchi o nome e sobrenome, né? Próximo eu coloco o Carlos e o sobrenome como Rock. Tá, Não, porque eu gosto muito do grafite, né? Gosto né? Tem algumas coisas que são maravilhosas, né? E as paredes verdes que foram implantadas, né? A proposta também é interessante, mas você tem que pensar que os espaços que essas intervenções ocupam foram resultado de legislações que tinham uma ideia muito equivocada de como que a cidade deve respirar e como que a cidade deve ser ocupada, e resultou nesses espaços que precisam ser ocupados, né? Talvez se a nossa arquitetura fosse assim uma arquitetura de sinuosidade de olhares, né? Que quando você vamos eu esqueci o nome do prédio do Niemeyer que tem na praça em Belo Horizonte, na Independência, mas é um que é como se fosse um triângulo, ao absurdo, um triângulo redondo, as pontas redondas, que você fica curiosíssimo para saber a forma de cada apartamento, como é que você entra. Depois, quando você vai ver que os breezers horizontais, na verdade, também são prateleiras dentro do apartamento. Então, quando você tem
uma arquitetura que permite essa sinuosidade do caminhar do olhar, né? Não só quando você caminha, mas que quando você para e o seu olho não para de tentar procurar uma referência que é óbvia, eu acho que aí talvez esse tipo de intervenção não seria tão... o termo também não é glamorizado, mas ele talvez fosse utilizado como até com mais significado, né? A significado da arte pela arte, agregando do valor, paisagismo pelo né? Agregando valor. o valor já estaria nele, não precisaria ser alguma coisa para resolver um problema. Você colocaria a arte ali porque a gente precisa, né? É como você olha quando você falou de Brasília, que você vai encontra os murais do Atos do Cão, você encontra na parede do Teatro Nacional aquele jogo de quadrados que é para você poder observar e tentar encontrar a medida que o artista procurou, você entrar encontrar a escultura dos candangos, e assim vai. Então, por quê? Porque a arte é necessária, mas ela tem aquele objeto de ser arte, não ser um subterfúgio para esconder qualquer outra coisa. Eu falo que é urbanismo band-aid. Uma coisa que eu Ótimo isso. Se a gente olha, por exemplo, na Vila Madalena, em São Paulo, você tem aquele beco do Batman, né? Que é todo de grafite. O que era aquilo, né? Era um beco, uma ruazinha, inclusive o pessoal tinha medo de passar por lá, né? Então, a valorização que deu para o lugar, a mudança de visual, a mudança da percepção das pessoas que passavam, mesmo sem estar famoso, né? Era uma coisa que todo mundo começou a gostar de passar, ter uma percepção gostosa por lá. Virou uma galeria de arte a céu É aberto. uma galeria de arte a céu aberto. Da mesma forma, ali na Paulista, quando você entra naquele buraco né, que vai para a Consolação ali, também, que tem uma série de grafites dos lados, né, que foram, assim, eu acho que são coisas que aliviam um pouco a tensão, né, das pessoas, né, elas criam um vínculo com aquela arte, né, a arte de melhorar um pouco o seu estado emocional, a sua melhora, né? E tem muito a ver com essa coisa do carro também que você falou, né? A escala não humana. Então, por exemplo, quando a gente vê aqueles prédios que têm 4 andares de garagem e o primeiro andar está, de fato, no 5º andar e a pessoa do primeiro andar não consegue enxergar e dar um oi para a pessoa que está passando na rua, você tirou uma escala humana, né? E criou uma escala monumental que você não chega, né? O seu olhar, que nem falou o Rock, o seu olhar não chega. E a hora que o seu olhar não chega, você não se conecta. É verdade. A gente pode notar também os prédios, por exemplo, da década de 40 do Artacho Jurado, né? Ele tem a gente não passa por ele despercebido, que é uma coisa assim que chama atenção pelas cores, pelo desenho, pela quantidade de materiais diferentes, né? Pelas formas que foram criadas aqueles prédios. Então, ele chama muito a atenção das pessoas também. Então, acho que dentro da arquitetura tem isso, né? De você aproveitar um pouco para dar uma percepção melhor. E a percepção está mudada agora, né? Então, teve aquele Pokémon Go, por exemplo, que a galera foi para a rua, né? Tinha que ir lá com o celular e pegar os bichinhos 3D que estavam nas praças abandonadas. E nesse momento eu achei, agora o espaço urbano vai.
Mas aí morreu a febre do Pokémon Go e o espaço urbano foi para o saco. E agora, na pandemia, mais ainda, porque os espaços urbanos estão super abandonados. Então, como a gente fazer esse resgate do espaço urbano de uma forma, daquela forma antiga, sabe? Eu tinha uma vizinha italiana que punha a cadeirinha de praia na frente da casa e que ficava fofocando de todo mundo na rua, mas que era maravilhoso, porque ela sabia quando tinha alguém na rua que não era, que não estava ali para o bem, né? E aquilo era o WhatsApp da época. E no aniversário de todo mundo ela fazia macarrão, deixava o macarrão secando. Então, aquele cheiro, aquela conversa, ela tomava banho talvez de 3 em 3 dias, mas assim, faz parte dessa vivência de ser humano na rua, né? E de ter esse convívio com as pessoas. Eu me veio, né, essa lembrança aqui de quando eu era pequena, e eu queria muito que as crianças de hoje tivessem uma lembrança que não seja nos condomínios fechados, né? Como que eu posso brincar na rua, ter a rua como parte da minha vida, né, da minha infância? Então, eu estava lembrando, vocês falando, né, dos espaços públicos, você falando do Minhocão, o Fábio da Praça da República, e eu estava lembrando dos espaços públicos que eu estou trabalhando aqui em Santos, né? Então, eu acho que passa muito o poder público propiciar melhor convivência nesses espaços. Então, por exemplo, a Praça da Sé, que está recém-reformada, eu não andei por lá ainda, mas eu ouço falar, eu leio, que está um grande piso, e é como o Fábio falou, não existe mais um espaço de convivência, é um espaço de passagem, você transita por ali para chegar onde você quer, você passa por ali. E aí eu lembro, né, de algumas reformas de praça aqui em Santos, recentes até, que teve uma preocupação assim, vamos pôr mais bancos na praça. Mas por quê? Porque notou-se um uso na hora do almoço de pessoas que iam ali, sei lá, conversar 15 minutos, tomar um sol e voltar a trabalhar. Então, vamos pôr mais bancos. Isso antes da pandemia, né? Assim, eu estou achando que a gente vai voltar um pouco nesse jeito, mas não tenho certeza. Mas, assim, a preocupação de propiciar outros usos que não sejam só passagem. Que a pessoa possa ficar, nem que seja senta numa sombra ou senta para tomar um sol, fica no celular sentada do lado de alguém, ou por equipamentos mesmo, né? Teve reformas aqui de colocar equipamentos infantis, assim, para crianças com alguma dificuldade de mobilidade, brinquedos especiais. Então, usar a praça para fazer algo, para uma recreação infantil, para uma convivência, e isso passa pela vontade do governo do local nessa época. Então, se você quer fazer um grande piso, como a Praça da Sé, vai ter um uso X. Se você quer propiciar, põe mesinha para jogar a dama, sei lá, né, um bairro que tem idosos, eles vão aparecer lá para jogar. Agora, na pandemia, gente, tudo nesse parênteses, né? Sei lá. Mas acontecia isso, a Praça do Sesc aqui em Santos. Teve uma baita briga, porque se aventou tirar o quiosque lá da mesinha do dominó, mudar de lugar a mesinha, mudou o projeto, sabe? Não se mudou de lugar a mesinha, inclusive propiciaram novas mesinhas no outro canto, mas não se mexeu nesse canto, porque tem esse uso. Então, assim, se você propicia alguns equipamentos poucos, né, e não custosos, você talvez estimule um uso de convivência, de contemplação, uma praça super arborizada, essa do Sesc, né? Tem gente que vai lá andar de bicicleta com o filho que está aprendendo a pedalar, tem gente que vai lá passear com o cachorro, tem gente que vai lá jogar dominó, tem gente que vai lá fazer aula de ginástica. Já vi lá o professor levar os alunos para fazer aula na praça. Então, tudo em função do equipamento que tem lá, uma cobertura, umas mesinhas, uma área cercada para os cachorros. Agora, você propicia um grande piso, o que a pessoa vai fazer? Andar. O que você faz num piso? Você anda, não é verdade? No máximo, você anda com o cachorro. É verdade. Só. Não tem lugar para sentar, né? Vê a praça, o Vale do Anhangabaú, né? Então, eu não fui lá ainda, mas falam que é um grande piso. Então, que desperdício, assim, eu lembro das fotos antigas desse lugar. Era totalmente ajardinado. Assim, pode até ser um lugar de passagem, mas com verde, né? A temperatura muda, o microclima muda, o visual muda.
você até passeia, assim, não é uma passagem rápida, é uma passagem prazerosa, né? Com a simples diferença do material que você usa, da quantidade de verde que você põe. Eu acho que passa muito pelo objetivo que você tem, né? Quem resolve isso, né? Quem define que projeto vai ser. Isso é determinante no uso que o espaço vai ter, não é verdade? Só uma pauta, o Alexandre vai lembrar disso. A gente tinha uma professora lá em Guarulhos, a Márcia Marcul, e ela tinha vivido muitos anos na Espanha, né? E quando ela voltou, ela começou a dar aula lá em Guarulhos, junto, né, na universidade, e chegava na hora do almoço, ela ia tirar uma siesta, né? E a siesta dela era numa praça, ali perto da faculdade. Só que a coisa mais incrível, porque ela deitava nos bancos e ficava lá, né? Como ela estivesse na Espanha. E ela acordou várias vezes com os bêbados e o pessoal em volta dela, querendo mexer com ela ali no caminho, né? Então, imagina, você lembra, Alexandre? Os alunos tiravam um sarro no começo, né? Depois eles se habituaram também, né? Teve aluno que, inclusive, depois acompanhava ela também, ficava lá com ela, né? E era uma praça também que corta, né, a entrada de Guarulhos ali ela foi uma praça que durante muito tempo ela foi um gargalo no trânsito, né? Um problema de acesso à cidade, né? E eles fizeram um trevo, um corte em cruz, assim, cruzando de um lado ao outro. E ela acabou sendo uma praça que teve uma reurbanização, ficou muito bonita, tal, mas ficou abandonada porque não tinha policiamento, né? E hoje ela está abandonada, permanece abandonada, virou local de tanto tráfico quanto as pessoas que moram na rua, né? Os moradores de rua dormem lá durante a noite. Está totalmente abandonada, está pior do que estava ainda naquela época, Fábio. Judiação. E lá tem aquela estação, né, que é um museu, né? Tem um patrimônio ali histórico. Então, exato. Essa estação ela está completamente destruída, assim, totalmente abandonada, né? O trem, que era uma máquina que que essa máquina na verdade não pertence à linha original, ela foi doada pela prefeitura de, se não me engano, Piracicaba ou acho que Pindamonhangaba, que era o local que as máquinas de trem eram construídas, né? Ela está totalmente abandonada, apodrecendo na chuva. E aí, a medida que o prefeito teve para coibir foi, ao invés de fazer o restauro, de fazer um processo todo de patrimônio, não, ele cercou a máquina com uma grade de como se fosse um portão, né? E aí continua sendo devastado, porque o pessoal entra lá, urina, rouba pedaços do trem. É uma tristeza. É triste mesmo. Mas essa questão que a Marta levantou, eu também falo da questão do privado também. A gente que é de Santos, eu lembro quando a gente estava na faculdade, isso há 35 anos atrás, uma das minhas que eu gostava de caminhar era olhar os pilotis dos prédios construídos nos anos 40, 50 e 60 em Santos, que eram de pilotis, e era revestido com aquela pastilha 2x2, e eram muito coloridos, né? Porque quase sempre era sobra de material, e aí o pessoal tinha muito consultor português, e usava essa sobra de material para revestir os pilares. Eu andava e procurava padronagem nesses pilares. E aí me perdoe o Fernando Peixoto, né, que aí, quando a gente saiu da faculdade, ele, com aqueles prédios, acho que em Fortaleza, ele fazia aqueles grafismos com o revestimento 10x10, e aí todos os prédios que foram reformados nesse período trocaram aquelas pastilhas por essa cerâmica 10x10, né? Foi coisa que aí você impacta o olhar, porque você perde muito da qualidade do seu caminhar, porque as suas referências vão indo embora, né? E aquele crime que foi cometido em São Paulo também, com aquele prédio
lá que foi todo revestido também com porcelanato. A gente está nesse padrão hoje. Então, quem sabe essa pesquisa de neurociência e urbanismo que prova que ninguém liga para empena cega, quem sabe isso não vira um paragrafinho no plano diretor, no Código de Obras da cidade, que é proibido deixar empena cega, que tem que pôr uma arte ali ou um verde ali. Ou Quem incentivo sabe? fiscal, às vezes, né? Porque tem que mexer no bolso, né? Para as pessoas realmente fazerem. Uma coisa que eu fiquei encantada com essa pesquisa foi esse óculos, né? Que mapeia para onde que as pessoas estão olhando, assim. É um óculos que é muito usado para fazer avaliação de embalagem em gôndola do supermercado. Então, você coloca as pessoas, elas vão e voltam, e eles mapeiam qual a embalagem que está chamando mais atenção e tal. Por isso que eles colocam algumas em cima, outras embaixo, né? Na verdade, a gente acha que a gente escolhe, mas a gente não escolhe nada. Mas o fato de ter essas tecnologias que em 2020, agora em 2021, deram um boom, né? Quem sabe a gente consegue também trazer essas tecnologias para fazer diagnósticos mais precisos, né? Conseguir comprovar matematicamente é uma coisa que ninguém questiona. Uma coisa que me incomoda um pouco, mas eu sou parte dessa história, é que nós, arquitetos urbanistas, a gente é muito da sensibilidade, da percepção, sem ter um arcabouço mais cientificamente comprovando, sabe? A gente tem os mapas do Ian Gell, que são resultados factíveis, mas matemática e estatística ninguém questiona, ninguém questiona. Então, como que a gente pode fazer essas novas tecnologias aí nos ajudarem a comprovar que a parede cega ninguém olha, galera, olha lá, para que você vai pôr uma parede cega? Andréia e Verônica também. A Verônica também já esteve aqui em Gonçalves. A gente vê na cidade, né? O que chama atenção para uma cidade pequenininha, de 4.000 habitantes, que tem um centrinho pequeno, né? Com aquelas casinhas 8 quadras, 12 quadras. Bem pequenas, né? E eles começaram... Tem um artista, um cara que adora pintura, e começou a pintar fachadas de casa, postes e uma série de coisas. Então, a cidade está tão valorizada nesse sentido da arte, assim, da visão, né? Com as cores fortes, fica muito bonito. É uma coisa que valoriza muito o trabalho dele. Então, tem uma padaria que todo mundo sabe que é padaria, porque tem umas flores imensas, né? E é muito legal. Eu acho que essa expressão da nossa humanidade por meio da arte, por meio do grafite, né? Por meio da arte urbana, é muito bem-vinda sempre. Mesmo que ela esteja mascarando uma não arquitetura, mesmo que ela esteja, sei lá, amenizando uma selva de concreto, mesmo que ela esteja sendo alguma expressão de sufoco, né, dessa população que ela está vivendo nesse momento. De qualquer forma, ela é muito, muito bem-vinda. Eu acho que a gente já passou da época que grafite era considerado uma contravenção urbana, né? Então, eu queria saber se tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa. Falta 14 minutos para a gente acabar o nosso encontro, que está uma delícia, que eu ficaria aqui horas. Se tivesse na mesa do boteco, seria melhor ainda. Esses meninos que chegaram aí, Juliana, Verônica, Carol, Matheus. Verônica, fala de Gonçalves um pouquinho. Tá ouvindo? Aqui em Piracicaba,
Boa noite, Verônica. Eu acho que vai escrever. Aqui em Piracicaba tem muitos artistas de rua, muito grafite lindo. E eu queria muito mostrar um dia aqui, né? Ou sei lá, em algum lugar, esses grafites, porque é espetacular, assim, é muito lindo. Mas a população em geral, a hora que você pergunta para as pessoas que eu conheço, elas não percebem, elas percebem muito pouco. Então, tem também a coisa da cultura, né? Por exemplo, o Roque falou das texturas, das padronagens dos ladrilhozinhos, né? Eu acho que tem muito do olhar do arquiteto também e do olhar da criança. Eu não sei se os seres humanos não arquitetos e não criança conseguem perceber essas sutilezas no caminhar, né? Verônica está falando aqui. Uma das coisas que mais me encanta quem vai a Gonçalves, com certeza, é a tranquilidade, total contato com a natureza, algo que não sentimos muito na cidade, sim, é o verde, né? Muito bom. Fábio, quer finalizar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que alguém quer falar alguma coisa? Bom, então nós vamos encerrando nosso trabalho. Dessa vez eu não anotei, porque da outra vez que não era eu que estava falando, eu anotei tudo, né? E fiz Eu um não resumão. anotei nada dessa vez. Ótimo, a gente podia tirar uma foto. Isso. Essa molecada de hoje que acha que tem que estar 100% na foto, abre aí, descabelado. Para tirar uma fotozinha, todo mundo. Ei. Ô, professora, Oi. vocês estão me ouvindo? Tô. Dá para ver? Só uma coisa, um comentário. A Verônica tinha falado da questão da tranquilidade, né? Uhum. Eu acho que, assim, para a pessoa começar a perceber o espaço ao redor, ela tem que estar no momento tranquilo, né? Ela tem que estar apta a querer ver, né? Eu tive uma experiência uma vez de uma viagem, foram umas 3, da qual a gente tinha um roteiro, a gente montou um roteiro de pontos turísticos para ir e tal, e a gente decidiu ir a pé, né? Até para não ficar gastando com deslocamento, para segurar uma grana, para fazer outras coisas. E assim, acho que foi o melhor ponto da viagem, porque nesse momento da gente decidir ir a pé, o grupo, a gente descobriu muita coisa no meio do caminho que a gente nem tinha ideia que existia. Então, assim, legal. Não só arte de rua, mas uma pequena pracinha, uma nesguinha ali, num cantinho que tinha, um cafezinho pequenininho que servia, não sei que tipo de bolo, que você parou, sentou, tomou um café, curtiu aquele momento e ficou mais gravado na memória do que você indo visitar um monumento cheio de gente. Então, a pessoa se permitir também a querer enxergar o espaço, eu acho que é a parte mais importante, que é quando ela realmente vai ver o que aquele espaço vai gerar nela. Sim. Adorei a sua contribuição, viu, Matheus? Essa coisa de se perder na própria cidade, às vezes, sabe? De flanar. Tem um termo em inglês que eu não sei qual é o nome do termo, mas que é essa coisa de sair sem rumo, sabe? Flanar e simplesmente. Você entra numas ruelinhas ali. Tem uma vez que eu fui fazer isso com minha família, coitada da minha mãe. Minha mãe entra em desespero, né? Aí a gente se perdeu, entre aspas, assim, quando já estava ficando mais escuro, né? Aí minha mãe começou a ficar desesperada. Ai, cadê o carro? Cadê o carro? Eu falei, não, calma, a gente vai achar o carro. Aí entrei nos becos lá, achamos um carro, mas coitada, a bicha quase infartou. Mas, assim, é muito bom fazer isso, é muito bom.
Uma coisa legal é quando a gente está viajando, a gente repara muito mais na cidade que a gente vai do que as próprias pessoas que moram nessa cidade, Exatamente. né? Porque a gente vai com uma percepção de procura, de conhecer, de saber alguma coisa nova, né? A gente está sempre com uma antena ligado quando a gente vai visitar algum lugar, né? E as pessoas que moram às vezes nem sabem que existe, né? Quantas pessoas, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, quantas pessoas chegavam para mim e falavam assim: olha, eu quero conhecer o Museu do Ipiranga. Eu falei, Eu também não. quero. Eu falei assim, eu morava lá, né? Eu falava assim, gente, eu fui no Museu do Ipiranga uma vez na vida com a escola, quando eu tinha, acho que 6 ou 7 anos. Nunca tinha ido lá. Quer dizer, são coisas que a gente deixa passar, né? Aí Você falou uma coisa teve muito uma época que eu legal. falei, não, eu vou fazer tudo isso. Quando eu levei os alunos da Unisanta para o Projeto Rondon, lá em Arroio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha desse tamanho também, um pouquinho maior que Gonçalves, no diagnóstico urbano, né, a gente fez a roda, fez a teia de relações, né? E cada um tinha que falar uma coisa que gostava na cidade. E os estudantes começaram a falar: nossa, a gente adorou essas flores na janela que vocês têm. E a cara de espanto dos moradores, tipo, que flores na janela? Essas flores que vocês têm na janela. Todo mundo tinha flor na janela e eles não se davam conta disso. E era uma característica da cidade. Foi muito interessante, assim, esse novo olhar, né? O olhar do novo, que nem você falou, muito legal. Muito bom. Vamos lá encerrar? O Então, Rock já vamos foi? encerrar. A fotografia. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Tirei, acho que foi. Depois eu mando lá no grupo. Ok, Tá, muito obrigada. Fábio, encerra, por favor. então, gente, obrigado por mais esse evento e vamos levar para frente, gente. Tem muita gente aqui boa para poder falar, hein? Então a gente pode fazer um bate-papo, que pode ser também, né? Não queremos muita gente assim, encher de muita gente, porque aí fica aquela coisa muito tumultuada e muita palestra, só como palestra, né? E eu acho que é gostoso essa troca, esse O bate-papo. gostoso é o bate-papo no final, né? Isso que é bom. Porque senão parece que ou alguém está fazendo uma propaganda de algum trabalho, alguma coisa. E não é essa a intenção, é trazer novidade. Vamos tirar outra foto, porque o Rock voltou. Isso. X, 1, 2 e... Tirei. Pronto. Ok, combinado. Então é isso, gente. Então, agradeço a todos a presença, agradecemos, né? Eu e a Andréia. E vamos em frente, vamos com essa nossa ideia e vamos tocando para frente. Obrigado pelo convite, Fábio. Obrigado, Andréia. Obrigado a todos, viu? Muito bom, Alexandre. Quero ver você aqui contando as suas histórias também, viu? Será um prazer, viu? A hora que vocês quiserem, estou à disposição. Tá? Daqui a 15 dias, já está marcado. Tudo bem. Se for o caso, pode me confirmar que eu faço sim. André, ele tá tocando o doutorado dele, então ele deve ter muita coisa boa para falar aí. Opa! Então, a gente se fala pelo telefone para fazer a arte, fazer o convite. E aí fica o convite para a Marta, para o Rock, para a Juliana, para o Matheus, para a Carol, para a Verônica. Tá bom? Tá bom, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Um abraço para o Percy, Andréia. Obrigada, querido. Beijo. Vou assistir o jogo do Santos, ele deve estar assistindo já. Deixa eu desligar aqui para a gente conversar.